O deputado Bivar, Luciano Bivar, PSL, satisfação ter conosco aí. Então passo a senhora Maria Lúcia Vieira. Com certeza. Bom, agradeço a oportunidade de divulgar aqui um pouquinho dos dados do IBGE. É para isso que a gente coleta, para poder fornecer, para subsidiar a população e os gestores de políticas públicas com informações úteis para poder fazer políticas públicas. Bom, a PNAD, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, então a gente vai na casa das pessoas fazer um questionário. Ela vai todos os anos, ela leva uma série de temas, como trabalho, educação, migração, fecundidade, uma série de temas que são investigados todos os anos e, extraordinariamente, em alguns anos a gente investiga temas específicos. E, em 2015, a gente foi a campo com um questionário sobre esporte, que foi realizado junto com o Ministério do Esporte, baseado numa pesquisa que já tinha sido feita na Europa, que é a Diesport. Então, o questionário foi todo baseado nesse padrão que eles já conheciam, desse diagnóstico que já tinha sido feito. Bom, eu vou passar rapidamente. Aqui estão alguns dos temas. Tem o pointer aqui, não? Tá. Bom, então ali alguns trabalhos alguns temas que são investigados e em 2015, além, tá pequenininho, da prática de esporte e atividade física, a gente também fez um questionário sobre TIC, sobre cuidado de crianças menores de 4 anos, primeira infância, um aspecto da primeira infância, e algumas relações de trabalho e sindicalização. Tá? Todos os dados, microdados e o plano tabular completo da pesquisa está disponível na página do IBGE. Eu vou apresentar apenas alguns, mas é interessante que se possa ver, porque tem, inclusive, informações sobre financiamento, em que se deveria financiar, e eu não trouxe tudo para cá, porque não daria. Mas, assim, já adiantando, a gente perguntou para a população em que eles achavam que deveria se investir, que o poder público deveria investir, o governo deveria investir. E o esporte não foi tanto, quer dizer, as pessoas que praticavam algum esporte ou atividade física tiveram um percentual maior delas que responderam que deveriam investir em esporte e atividade física. Mas a maior parte falou de saúde e educação, não sabendo ou não se dando em conta que investir em esporte se está investindo em saúde preventiva, especialmente para as pessoas mais velhas e na parte de educação e sociabilização também da população. Então, seguindo aqui, foram 95 mil domicílios. A gente selecionava um morador de 15 anos ou mais de domicílio e fazia pergunta. E aí, só para contextualizar, a pesquisa ela foi a campo no último trimestre de 2015. Ou seja, assim, o Rio de Janeiro, o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, a gente estava toda aquela euforia de pré-Olimpíada, E aí a gente vai ver alguns resultados interessantes para Rio de Janeiro. Bom, o período de referência a gente perguntava se no período de 365 dias, ou seja, entre 27 de setembro de 2014 e 26 de setembro de 2015, a pessoa tinha praticado algum esporte ou atividade física. Por que esporte ou atividade física? O Ministério do Esporte, os gestores da época, eles não queriam que a gente definisse o que era esporte ou atividade física para o morador. Por exemplo, como a Andréa falou, praticar o futebol final de semana é considerado esporte? Então, para algumas pessoas pode ser. Para outras pessoas pode não ser nada. Para outras, elas podem considerar aquilo apenas como uma atividade física. Então, essa definição exata do que é um esporte ou do que é uma atividade física, se esse futebol, essa peladinha da quarta-feira à noite ou do sábado à tarde, se a pessoa consideraria. Então, a gente primeiro perguntava se tinha praticado esporte. Se ela respondesse que não, depois a gente perguntava se tinha praticado alguma outra atividade física. Tá? Então, no caso, o futebol ou outros poderiam estar tanto numa parte quanto da outra do questionário. Tá? Então, aí são as perguntas. Tá? Se no período de referência praticou algum esporte no seu tempo livre, importante é o tempo livre, então os atletas aqui a gente não consideraria na parte em que eles estão treinando. E aí perguntava se ele respondesse que sim, perguntava se ele, além daquele esporte, ele realizava alguma atividade física. E se ele respondesse que não, a gente perguntava se tinha praticado alguma atividade física, tá? Para tentar
pegar a pessoa de qualquer jeito. Bom, então a gente vai ver agora o percentual de pessoas que praticavam, né, que relataram que tinham praticado esporte ou atividade física. Nossa, mas fica tão pequenininho aqui. 37% das pessoas, ali no Brasil, a coluna azul, relataram que tinham praticado esporte ou atividade física nesse período de referência. Tá? E aí a gente vê que em todas as grandes regiões, talvez ali a região centro-oeste é que tem o maior percentual, e em todas as regiões os homens tinham um percentual mais elevado que das mulheres. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque tem muita coisa e o tempo é curto. E aqui em relação à idade, e aí a gente vê também que quanto mais jovem, maior o percentual das pessoas que praticavam. Tá? Então, 53,6% ali das pessoas de 15 a 17 anos praticavam ou esporte ou atividade física, e quando cai para 60 anos ou mais, vai para 27,6%. Eu já sei porque está pequeno. Bom, e agora em relação a nível de escolaridade, então quanto maior o nível de escolaridade, maior o percentual de pessoas que também praticavam esporte ou atividade física, tá? 56,7% para quem tinha superior completo. Em termos de rendimento também, quanto maior o rendimento, ali por faixas de salários mínimos, maior o percentual de pessoas que praticavam. E aqui por unidade da federação, tá? E aí o Distrito Federal foi o que tinha o maior percentual de pessoas que praticavam algum esporte ou atividade física, e o Rio de Janeiro está ali, olha, no quarto menor. Alagoas era o menor, depois Pernambuco, Rondônia e Rio de Janeiro, que todo mundo, né, se surpreende um pouco com esse dado, é o quarto menor percentual. Bom, aí agora a gente vai falar que separadamente de esporte e de atividade física, tá? Então, quando a gente fala somente de esporte, pessoas que falaram que tinham realizado esporte, 24% da população total, 31% ali em vermelho. Eu vou ficar aqui em cima porque não tenho pointer. Aqui, 31% para os homens e 16% para as mulheres. Quando a gente fala de atividade física, o percentual de mulheres que realizavam atividade física passa a ser maior que o de homens. Tá? E aí a gente vai ver que isso está diretamente relacionado ao tipo de esporte ou atividade física que é praticado, que André já adiantou, que aqui tem o futebol, fortemente, e aqui tem a caminhada realizada pelas mulheres. Ok? Bom, aqui por grupos de idade, tá? E a gente vê que o esporte, em relação ao esporte, a questão da idade é muito determinante, né? Quanto mais jovem, mais pratica. No caso da atividade física, nem tanto, tá? Eu não sei onde eu fico. Dali eu não leio. E aí, então, mesma coisa em relação à escolaridade. No esporte, quanto maior a escolaridade, o percentual parece que ele cresce mais do que em relação à atividade física. Bom, e aí, qual é o esporte mais que as pessoas citaram que realizavam mais? Tá? No caso, ali foi o esporte azul, é o futebol. 39,3% das pessoas que falaram que realizavam esporte praticavam futebol. E 24,6% caminhada. Ali para baixo está aqui, ó, vôlei aqui com vôlei, basquete e handebol a gente teve que juntar, porque o percentual era pequeno, ficou em 12,9%. E quando a gente fala em atividade física, o futebol, que é o azulzinho, já cai, tá? Ou seja, as pessoas já tinham relatado lá na questão, quando responderam o esporte, e colocou a caminhada ali com 49,1% de atividade física realizada. Bom, esse quadro, ele é um pouquinho confuso, mas está pintado de mais escuro o que é mais predominante. Tá? Então, ali futebol, 94,5%, soma com os 5,5%, que dá os 100% de quem realizava o futebol. Tá? Então, predominantemente os homens, tá? Mas ainda tinha 5,5% ali de mulheres que praticavam. E já na caminhada embaixo, na atividade física, ela era mais praticada pelas mulheres, 63,6%. Tá? E em relação também que a gente vê faixa etária,
a gente vê ali que as pessoas de 60 anos ou mais, elas praticavam, tanto quando elas falavam que era esporte, quanto que era atividade física, ficava ali na caminhada, tá? Depois vocês podem olhar esse gráfico com mais calma. Bom, motivo de praticar esporte e atividade física. O esporte está ali no relaxar ou se divertir. Tá? 28% das pessoas que praticavam esporte falavam que futebol não, esporte falavam que praticavam para relaxar ou se divertir, e no caso da atividade física, no total da população, era melhorar a qualidade de vida ou o bem-estar. Quando a gente fala dos homens, esse percentual de relaxar ou se divertir aumenta, né? Sai de 28,9 para 37,8, tá? Porque está relacionado com a questão do futebol. As outras, não sei se vocês leem, mas as outras motivações ali são indicação médica, 10%, melhorar a qualidade de vida, relaxar, se divertir, melhorar ou manter o desempenho físico, gostar de competir ou outro motivo. A frequência de praticar esporte. Então, qual era a periodicidade que essas pessoas praticavam? Então, no caso do esporte, 7,8% praticava menos que uma vez por semana. 26,3% praticava 4 vezes por semana ou mais. Em relação à atividade física, esses percentuais são maior ali de quem praticava 4 vezes ou mais por semana. Tá? Até por causa da questão da caminhada, talvez seja mais fácil fazer uma caminhada do que ter alguma instalação ou ir a algum local para poder fazer algum esporte. Então, a frequência com que faz ao longo da semana é maior. Em relação aqui, a frequência e modalidade, tá? Então, tá lá o futebol, essa linha vermelha ali, 38%, uma vez por semana, tá? Então, é o pessoal que faz realmente a pelada de final de semana ou da quarta-feira à noite. A caminhada, que vai 4 vezes ou mais por semana, o vôlei, e aí é o vôlei, o basquete, também está lá uma vez por semana, mas também é alto, 2 vezes por semana. Há pessoal que faz fitness, que inclui toda a parte de academia, vai lá 4 vezes ou mais por semana. A mesma coisa o ciclismo, lutas e artes marciais, fica em 3 vezes por semana. Ok? Bom, a duração da prática do esporte de atividade física. E aí, no caso do esporte, dura lá mais ou menos, quando a pessoa vai praticar, dura lá mais ou menos 1 hora, tá? Mais de 1 hora, e entre 40 minutos e 1 hora para esporte. No caso da atividade física, o percentual maior fica entre mais de 40 minutos a 1 hora, tá? A frequência maior. Bom, quem não praticava esporte. Aí a gente perguntou quem não praticava, que são aqueles 70% quase, e a gente perguntou por que eles não praticavam esporte, né? E aí a maior parte das pessoas, responderam que não tinham tempo para praticar, ou não gostaram ou não queriam. E aí a questão do não gostar ou não querer é que surpreendeu um pouco, porque é a questão realmente do que já foi colocado aqui, do educar a criança desde cedo a se acostumar com a prática esportiva. É que nem escovar o dente. Nem sempre é bom, mas se você se habitua, não consegue ficar sem fazer, não consegue ficar sem escovar o dente, não consegue ficar sem tomar banho. A educação física, a atividade física, ela tem que estar também já sendo habituada para as crianças desde cedo, para que cheguem na vida adulta com prazer pela atividade. Alguns relataram problema de saúde ou de idade. Eu vou mostrar esse gráfico por idade, e aí a gente vai ver que ele surpreende ainda mais. Porque a falta de tempo está localizada ali nas pessoas que estão na idade produtiva, né? Entre 25 a 39 anos, 18 a 24, 40 a 59 anos. Então, é o pessoal que está trabalhando, que tem longos deslocamentos de casa para o trabalho em algumas regiões.
A parte de saúde, problema de saúde para não realizar, está centrado ali nas pessoas com 60 anos ou mais, que é 51,4%, mas entre os jovens, o maior percentual, a maior frequência, o maior motivo de não realizar é justamente não gostar ou não querer. Tá? Então, eu não vou continuar, cheguei aqui quase no último. Então, eu acho que Não, já está, o resto vai entrar em outra... E aí é a questão do incentivo, para poder chegar no atleta de alta performance, a criança precisa aprender o gosto pelo esporte. Então, esse investimento nas idades mais jovens, ele é fundamental. Existe uma outra pesquisa do IBGE chamada PENSE, que é a Pesquisa Saúde do Escolar, que ela mostra que os jovens e adolescentes, ela é realizada com os meninos de 8º e 9º ano, que eles gastam horas imensas, semanais, na frente do computador com o celular na mão. Né? Então, tem que pensar um pouquinho nisso para a gente poder ter resultados melhores aí em relação à prática esportiva. Obrigada.